Paz contigo. Este é o programa Jardim de Deus, uma clínica para a sua alma. Hoje nós vamos falar sobre um vazio que todo mundo carrega dentro de si. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Salmo 42, 5. Muitas pessoas vivem com esse vazio na alma, com um silêncio, com a alma sem cor. E isso é mais comum do que a gente imagina. Não é verdade, Dr. Francis? Exatamente. Temos duas palavras importantes aí que se linkam ao termo vazio, né? Nós temos o vazio que chega a níveis patológicos, que é um vazio clínico, mas também temos o vazio que é ausência de propósito. E as palavras que se linkam a eles é justamente esse automático, essa vida no automático. A automatização, ela acaba levando a pessoa a seguir aquilo que cotidianamente lhe é exigido. Exigido por quem? Pela sociedade, pela vida, pelo consumismo que nós convivemos nele atualmente. E essa necessidade de dar as respostas imediatas a esses chamamentos sociais faz com que a pessoa entre no automático. Ela acorda já fazendo sempre as mesmas coisas, vai dormir fazendo as mesmas coisas e espera que tenha resultados diferentes ao longo da sua vida, coisa que é ilógico. Você não consegue novos resultados fazendo as mesmas coisas. Porém, essa automatização da vida linka a uma ausência de propósito. Então, o vazio que é existencial está linkado justamente à ausência de um propósito que a vida no automático nos traz. Essa desconexão, porque tem hora que, ok, está tudo normal, vida, nós estamos seguindo o padrão, mas às vezes parece que a gente está desconectado, a gente parece ausente das circunstâncias, né, da vida que está acontecendo, e isso é normal, é natural ou é preocupante? É preocupante. Pastor Márcio, veja bem, essa desconexão, ela começa justamente por essa ausência de propósitos. Quando você não sabe exatamente quem você é, a sua identidade não é construída por você, mas pelo seu entorno, e você fica vivendo como se fosse o coadjuvante da vida de alguém, ao invés de ser o protagonista da própria história. Hoje, a maioria das pessoas estão vivendo justamente nessa situação, se tornando coadjuvantes de alguma história e não tendo condição de construir a própria história. Isso faz com que gere ainda mais distanciamento de um propósito e o distanciamento do propósito amplia ainda mais essa sensação de desconexão, de vazio. Veja bem, quando a gente fala sobre pessoas que estão recorrendo a uso de drogas, por exemplo, essa forma de adicção é, na verdade, a necessidade de conexão. A droga, ela entra no lugar da conexão, do link. Um link que é interno. Eu tenho o meu eu e dentro de mim, internalizado, eu tenho o meu outro, que é a matriz das minhas relações sociais. Quando, do lado de dentro, o meu eu perde a conexão com o meu outro, eu não tenho mais essa conexão, tudo fica sem sentido. E é nessa hora que, às vezes, a adicção, o uso de substâncias ilícitas entra no lugar dessa conexão. Então é muito mais do que uma fuga, como geralmente se costuma falar. Claro, existem pessoas que usam droga como forma de fuga, mas é muito mais do que isso. É uma busca de conexão. Aí eu pergunto, por que então é crescente o número de dependência química? Seria porque também temos uma crescente no número de desconexões externas e, antes delas, internas. Por quê? Vazio. Por que o vazio? Falta de propósito. As pessoas deixam de viver e começam a sobreviver, né?
Elas vivem Exatamente. dessa forma. É. E como que resgata? Como que essas pessoas conseguem resgatar, sair desse momento de tanta dor, de tanto sofrimento, desse vazio que elas não têm conexão nem consigo mesmo? Pois bem, nós temos uma quebra dessa conexão que pode ter acontecido em virtude de um fator externo da própria vivência, como, por exemplo, um trauma, uma experiência emocional negativa, muito intensa, que cria como um mecanismo de defesa uma desconexão com o outro. Ok, mas essa não é a maioria dos casos. A maioria dos casos ele não chega a ser traumático, ele é estrutural. E a estrutura já é construída de maneira a manter essa ausência de conexão. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa, de fato, fazer para conseguir a reconexão é se reposicionar perante o outro. Não é o outro externo, é o outro interno. Ou seja, ela precisa entrar num processo de autoconhecimento, de conhecer, identificar fatores da sua personalidade que se armam contra a existência do outro, porque geralmente é uma percepção desde a primeira infância de que o outro é invasivo de alguma forma e por isso essa defensiva. Então ele precisa identificar quais são esses elementos que tornam esse outro tão ruim, esse outro tão mal, que ele precisa se defender dele. E não é uma realidade, às vezes é uma fantasia, é uma realidade psíquica apenas. E quando ele entende isso, ele se reconstrói, ele se reposiciona diante desse outro. A reconstrução da imagem do outro faz com que ele se reposicione diante desse outro. Quando a gente fala em termos psicológicos, o que é o outro? São pessoas? Não. O outro é tudo aquilo que não sou eu. Então a própria vida é um outro. Ele se reposiciona então diante da vida. Desse reposicionamento, ele vai então agora criar sua identidade. No momento que eu me posiciono, eu fortaleço a minha identidade. E a partir desse fortalecimento é que eu consigo, digamos que, estabelecer um propósito. Então o passo principal seria esse. A identificação desse outro, a reconstrução desse outro, o reposicionamento desse eu. Isso é terapêutico. Fazer isso com o apoio da espiritualidade fica muito mais fácil e a conclusão disso vai ser o desaparecimento do vazio, um novo sentido, um novo propósito. Então, muitas vezes, nós cristãos pensamos que, bom, isso está acontecendo com quem leva uma vida assim, envolvido com drogas, com outras situações que podem facilitar a desconexão. Mas uma pessoa que está na vida, tem a vida com Deus, leva uma vida ali cristã dentro da igreja adequada, também está sujeita a esse tipo de circunstância, não é mesmo? Sim, totalmente. É uma questão de alma, né? Então, não é a pessoa que faz o uso, por exemplo, de substâncias que, por causa disso, há uma desconexão, de forma que a desconexão pertence a esse grupo. Não, na verdade é o contrário. É porque há uma desconexão que é um problema de alma que ela recorre à adicção muitas das vezes. Agora, existem pessoas que, dentro de um contexto religioso, passam por esse mesmo tipo de desconexão com a vida e vazio na alma? Sim, sim. E como é possível isso? Justamente porque a alma, ela nos liga num plano horizontal. Então, você vai ter uma vivência com pessoas, vivências sociais, que é a parte que cabe aos relacionamentos da alma, como qualquer outra pessoa. E sujeito também aos reveses da vida, reveses dos relacionamentos, como qualquer outra pessoa. O diferencial, Pastor Márcio, é que quem tem uma base de espiritualidade bem estabelecida, que aí eu separo espiritualidade e religiosidade, né? Quem tem uma vida espiritual ativa e fortalece o seu espírito, ele tem onde suportar os momentos de reveses da vida. Ele tem também, pela própria conexão espiritual, um propósito pré-estabelecido.
E esse propósito pré-estabelecido, que às vezes se apoia num chamado espiritual, numa convocação espiritual, esse chamado faz com que mantenha-se, então, um vínculo com a existência, um vínculo com a vida. Portanto, eu tenho pessoas dentro do contexto da igreja que vivem uma religiosidade e podem estar sofrendo reveses da alma e, por ausência de espiritualidade, estarem passando pela mesma situação. E ainda posso ter aquelas que, mesmo com uma vivência espiritual mais ativa, pode ainda, dependendo do tamanho do revés que vem, por um certo momento, perder também essa conexão. Perde-se as certezas, duvida-se do propósito e é necessário um retorno. Mas enquanto ela permanece lá, esse retorno tem muito mais chance de acontecer do que quando ela se afasta totalmente. Sim. É importante a gente, então, nesse contexto, saber diferenciar, né? O que é uma tristeza passageira, ou seja, a pessoa passar por esse momento como uma depressão espiritual, né? Isso. Esse termo até depressão espiritual, eu o ouço com determinadas reservas, por conta de saber que a depressão ela é uma questão de alma, ela não é uma questão de espírito. Quem se deprime é a psique, é a alma, certo? Então, toda causa, aliás, toda depressão, ela vai ser questão de alma. Ah, mas tem a questão neuroquímica, que aí não é alma, é corpo. Sim, existe questões neuroquímicas envolvidas, mas em boa parte, não. O que a gente chama de depressão anaclítica. É uma depressão exógena, não endógena. E mesmo aquelas que são endógenas, ou seja, que têm uma baixa química no cérebro, não se sabe exatamente quem vem primeiro, se uma ou outra, se foi a queda neuroquímica que causou uma visão diferente da vida, uma visão deprimida da vida, de uma alteração no humor, ou se o contrário, se é uma questão de alma que causou uma queda orgânica, neuroquímica. De sorte que a depressão é uma patologia, envolve o organismo, envolve o corpo, envolve também a alma. Agora, quanto à origem da depressão ou qualquer outra doença de alma, no que diz respeito à parte não neuroquímica, né, mas a parte da vivência, a parte psíquica, que a gente chama de até epigenética, existe duas fontes. Ela pode vir da vida natural, das coisas que a pessoa está vivenciando no seu dia a dia, da construção da sua personalidade, das coisas do seu dia a dia. Mas também ela pode vir de uma fonte espiritual. E aí isso não torna a depressão espiritual. A depressão, como ela acontece na alma, ela continua sendo coisas de alma. Mas a origem, ela pode vir do mundo externo para a alma e afetar a alma, ou ela pode vir do mundo espiritual, que vai afetar o espírito da pessoa, que por sua vez, por um processo chamado de intuição, afeta a psique, afeta a alma. A depressão continua sendo, nesse caso, almática, vamos chamar assim, né? Mas a origem do problema que a causou pode ser de ordem espiritual. Alguns casos isso acontece isoladamente, em outros até concomitantemente. Muito bem. Imagino que possa ter alguém que está nos assistindo em que, de repente, com as suas explicações ali, se identifica. Olha, realmente, nesse caso, o que a pessoa pode fazer? Quando ela começa esse tipo de busca de solução? Bom, se você que está nos ouvindo se identifica com esse quadro, a primeira coisa que você precisa entender e colocar bem firmemente na sua mente é que existe solução. A maior mentira nesse jogo é de que não tem jeito. Existe sim uma solução. Você deve procurar os tratamentos tradicionais, no caso de depressão, de vazios existenciais, que são tratamentos tanto médicos quanto psicoterapêuticos, que esses tratamentos são da ordem do natural. E não fechar de forma alguma a porta para aquilo que não é convencional, que seria a busca do espiritual. Porque ele vai, quando o convencional falhar,
colocar sua mente em condições de encontrar saídas. E essa é o principal passo para se achar a saída. Então, a mente tem que estar, de alguma forma, firmada em algo que te proporcione essa esperança. Quando você busca no espiritual, você está criando mais essa ferramenta de apoio da sua própria recuperação. De forma alguma, o espiritual deve interromper o médico, o científico. Não, o tratamento médico e científico e o tratamento espiritual podem andar juntos, concomitantemente, vão chegar juntos no mesmo objetivo e ainda facilitar o processo. A primeira coisa que você tem que fazer é falar a respeito, procurar ajuda. E, com certeza, a partir daí, os caminhos vão se abrindo. A gente sabe que a alma ela só encontra sentido quando ela volta para sua origem, né? Exato. Ela voltando à sua origem, ou vamos dizer assim, eu não diria tão fechado assim em questão de origem, né? Mas a sua finalidade. O ser humano ele é espírito, alma e corpo. O adoecimento vem justamente de um desequilíbrio entre essas três instâncias que compõem o ser humano. Tanto é que na própria Organização Mundial da Saúde trata-se saúde mental a partir de uma abordagem biopsicossócio-espiritual. O homem é corpo, alma e espírito. Então, quando você tem uma dessas áreas debilitada, você cria um desequilíbrio que gera o adoecimento. Por isso, cuidar do corpo é importante, com atividades físicas, com boa leitura, bom momento de sono. Cuidar da alma é importante. Relacionamentos saudáveis, tempo para si mesmo. E cuidar do espírito também é importante. Relacionamento com Deus. Quando você fortalece o espírito, reconecta com Deus através do espírito, cuida do seu corpo e esse conjunto vem paralelo ao cuidado da alma, você está retomando o equilíbrio. E quando você retoma esse equilíbrio, você está colocando as coisas funcionando de forma originalmente. Esse equilíbrio, ele pode acontecer devido ao desequilíbrio, como você mencionou, né? Abaixo da média de uma dessas, ou então acima da média também, seja do corpo, alma, espírito, quando está uma atividade acima da média ou abaixo delas. Então, das duas formas também, ela pode resultar em um desequilíbrio. Pode resultar um desequilíbrio, até porque quando você se torna deficitário em uma das três áreas, você sobrecarrega a outra, que ela precisa compensar esse déficit. Sim. Então acaba ficando superlativado em uma das áreas. Sempre haverá excesso de uma área quando houver falta de outra. Então a pessoa ela vai achar, ela precisa de encontrar o equilíbrio nessas áreas para continuar construindo e vivendo o seu propósito, né? Que é realmente onde a cura da alma se embasa, né? No equilíbrio, a pessoa descobriu o propósito já com uma identidade firmada e a partir daí, quando ela descobre isso tudo, que ela já sabe onde que é a falta, onde que ela tem algo a mais, que ela precisa de encontrar o equilíbrio. E ela encontra esse equilíbrio. Como que é daí para frente, quando ela descobre o seu porquê e o seu propósito? Quando ela descobre o propósito, ela começa a viver a própria vida, né? Então, são etapas que se conectam. É isso? Ela vai buscar o equilíbrio das instâncias psíquicas, corpo, alma, espírito e até das intrapsíquicas também. Ela vai buscar esse equilíbrio. A partir daí, ela fortalece a sua identidade, ela se reposiciona diante da vida. E se reposicionando diante da vida, a vida passa a ganhar um sentido. A partir daí surge um propósito. Sim. E todo propósito, ele tem uma finalidade. Alguns estudos, o próprio Dr. Jung, na sua época, um grande psiquiatra e também fundador da psicologia analítica, fez estudos pelo mundo inteiro. E ele ia em busca de povos que tivessem uma vida mais simples, mais primitiva possível. E ele descobre uma coisa muito interessante. Em uma determinada tribo, se não me engano no México, ele viu que algumas pessoas dessa tribo, aliás,
a tribo, de uma forma geral, não adoecia psiquicamente. E ele atribuiu isso ao estilo de vida. Então ele foi entender qual era esse estilo de vida. E conversando com os líderes da tribo, eles tinham uma crença. A crença era de que eles eram os guardiões do sol. Que o sol se levantava todos os dias, o sol nascia todos os dias por causa de um ritual que eles faziam. E que se eles fossem extintos pela colonização, pela invasão do que eles chamavam do homem branco, eles deixassem de existir, o sol não mais nasceria. Então eles acreditavam que o homem branco precisaria entender a importância da preservação daquela tribo. E eles acreditavam nisso. Eles eram a razão do sol nascer todos os dias. Não eles, mas o trabalho que eles realizavam. Isso para eles era um propósito. Então, com todas as adversidades que eles tinham, o propósito os mantinham com um motivo para acordar todos os dias. E isso era a principal causa do seu não adoecimento mental. O vazio deixa de existir quando entra o propósito. Sendo assim, quando a pessoa se recoloca, ela pode criar, descobrir para si um propósito, às vezes fácil de executar, às vezes não tão fácil de executar, ou ela pode fazer uma coisa que é com maior chance de sucesso. Alinhar o seu propósito ao propósito de Deus. Porque o propósito dela pode ter dificuldades em ser realizado. Mas o propósito de Deus, esse vai ser cumprido. Então, quando eu alinho o meu propósito ao propósito divino, é infalível. E isso me revitaliza todos os dias. Um exemplo bíblico rápido aqui é a história de Ana, que tinha por objetivo ter um filho. E ela não conseguia ter filho. Mas Deus tinha um objetivo, um propósito, né, que era ter um sacerdote. Deus precisava de um profeta para aquela geração. No momento que Ana alinha o seu propósito de ter um filho ao propósito de Deus, de ter uma pessoa com quem ele pudesse usar na frente do povo, e ela faz uma entrega do seu propósito a Deus, ou seja, ela unifica os dois propósitos, o propósito dela se cumpre. Isso aí nos figura que qualquer propósito precisa estar alinhado com a fonte maior de força, uma fonte maior de providências, que fará com que ele seja de fato algo maior do que nós, ou seja, divino. E isso o tornará invencível. Seja Ana alinhando o seu propósito ao propósito de Deus, sejam os índios alinhando o propósito dele ao propósito do nascer do sol, coisas que eram maiores do que ele, sejamos nós descobrindo para a nossa geração um propósito divino atual e nos alinhando a ele. Isso não só faz com que a fonte do propósito seja maior do que nós mesmos, como também nos impede de, nos nossos fracassos, perdermos o propósito e entrarmos no vazio. Muito bem. E existem, assim, alguma situação onde pode parecer difícil para alguma pessoa descobrir ou entender o seu propósito? Pode sim, porque a humanidade ela está no automático, né? Então ela está caminhando para a ampliação do vazio. Quanto mais isso acontece, mais difícil o reposicionamento, mais difícil a definição de um propósito, seja sozinho ou seja alinhado ao propósito de Deus. Eu vejo que as pessoas que dizem assim, eu vou viver para seguir os propósitos de Deus inteiramente. Na verdade, não é bem assim que funciona. Você tem que ter um propósito para alinhá-lo ao propósito de Deus. Sim. O propósito é seu. Aquilo te beneficia, aquilo te realiza de alguma forma. Então o propósito é seu. E você alinha o seu propósito ao propósito divino. De sorte que, mesmo na existência de um propósito divino, se não houver um propósito próprio da pessoa para se alinhar ao divino, ela continua desconectada.
ela não tem propósito. O propósito é a chave da ausência de vazio. Então, é claro, mentores são boas ferramentas para te ajudar a descobrir um propósito, por mais difícil que ele pareça. Mas os psicólogos, psicanalistas, pastores vão te ajudar a se reconectar, ao equilíbrio, à reconexão. Percebe então que é um trabalho multidisciplinar, Sim. onde envolve várias áreas do espírito, da alma, do corpo, para poder chegar nesse equilíbrio e, enfim, chegar num propósito. Muito bem. Nós gostaríamos também de dizer que é um assunto que nós podemos ainda desenvolver ainda de diversas formas, porque o vazio da alma é uma coisa que nós devemos buscar realmente preencher, e existem também algumas formas para isso. E gostaríamos de deixar com você também alguns testemunhos que acontecem na Clínica Jardim de Deus, de pessoas que também viveram um processo semelhante e que encontraram um sentido para encontrar a solução para as suas vidas. Então, assista aí alguns desses testemunhos. Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Adriane. Fui indicada a fazer a Clínica da Alma e foi uma experiência sobrenatural. É tremendo o que Deus faz aqui. Eu cheguei aqui no Brasil no dia 25 de março, porque nós morávamos no Canadá e meu marido e eu compramos uma casa no Texas, e quando nós fomos atravessar a fronteira para os Estados Unidos, eu fui impedida de entrar. Eu só tive tempo de agarrar os meus passaportes e 2 dias depois eu já estava voando para o Brasil. E eu cheguei aqui com o coração muito triste, muito fechado, muito abalado, muito triste por ter deixado meu esposo lá e ter vindo para o Brasil só. Mas era um período que Deus tinha preparado. Eu precisava fazer a Clínica da Alma. Aqui na Clínica da Alma eu aprendi que eu tenho que liberar perdão. O primeiro perdão que eu teria que liberar seriam para os oficiais que me barraram na fronteira, porque Deus falou comigo no momento da ministração sobre perdão, que eu os perdoasse. E eu os perdoei em nome de Jesus. E eu sou muito grata a Deus pelo que o Senhor está fazendo. E o meu sonho é que essa clínica se expanda mais e mais e que ela possa chegar também lá nos Estados Unidos e alcançar famílias de brasileiros e até de americanos. Deus tem os meios dos seus propósitos. Eu acredito que foi feita aqui uma conexão divina e eu creio que Deus tem um propósito. Venha para a Clínica da Alma, venha ser cuidado por essa equipe maravilhosa, venha ser tratado, venha ser alcançado pela mão do Senhor e pelos abraços dos irmãos. Vocês serão muito felizes aqui. Que Deus abençoe. Muito bem, esses foram os testemunhos e queremos dizer aqui para você, se você se identifica, se você sente que ainda tem essa situação do vazio da alma e que você precisa fazer alguma coisa ou buscar alguma ajuda a respeito, nós queremos convidar você a entrar no site clinicajardimdedeus.com.br. Lá você vai ter algumas informações, por exemplo, sobre as datas onde nós realizamos as clínicas, né, ao longo do período, ao longo deste ano. E você vai saber as datas, você vai saber o que precisa, você vai poder fazer também lá a sua inscrição. Lá tem todas as informações sobre valores, preços, tudo que você precisar saber sobre o evento da Clínica Jardim de Deus. Você pode entrar então no site, repito, clinicajardimdedeus.com.br e buscar todas essas informações, ok? Se você deseja falar conosco, você pode, através desse QR Code aqui no Instagram, mandar a sua dúvida. Se você deseja oração, se você deseja falar conosco, é só você acessar aqui. A sua alma, ela não precisa ficar sem voz. Você pode dar voz à sua alma. Esse é um caminho para você curar as feridas da sua alma e começar a sua nova história a partir da Clínica Jardim de Deus. E todas as quintas-feiras você encontra com a gente aqui, na Igreja Batista Getsemane, no culto Sarando a Alma, às 19h30, no Salão Diamante. Nós aguardamos você. Muito bem, nós agradecemos então a sua presença e você também pode participar conosco.
enviando a sua pergunta, a sua dúvida, pelo Instagram da Clínica Jardim de Deus. Esperamos então nos encontrar no próximo programa Jardim de Deus, a clínica para a sua alma. E nós vamos tratar do tema A Ferida da Rejeição. Um abraço.